Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Patrocínio Star Plus. Star Plus é um novo jeito de ver esportes. Saiba mais em starplus.com e assine já. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora a edição número 31 do podcast Futebol Sem Fronteiras. O assunto hoje é futebol alemão, é a Bundesliga. São camisas pesadas que vão se enfrentar na segunda divisão do futebol alemão nesse final de semana. Eu vou querer descobrir por que isso está acontecendo. A gente não vai falar só disso, não. A gente vai falar de muita coisa, porque eu tenho dois convidados super especiais aqui, duas gerações diferentes, de grandes entendedores do futebol alemão, inspiradores à sua maneira, dois grandes amigos, o Gerd Wenzel e o André Donk. Quero deixar mais uma vez um abraço para o Jamil Chad, você que acompanha o nosso Futebol Sem Fronteiras aqui todas as quintas-feiras, seja no YouTube, no canal do Futebol Sem Fronteiras, ou no canal UOL, às quintas-feiras, às 15h. Você sabe que eu sou um dos titulares desse programa, o outro é o Jamil Chad, mas o Jamil Chad está com um problema de saúde importante na família dele, está resolvendo as coisas, vai dar tudo certo. Fica aqui o meu grande abraço para o Jamil, mas por enquanto, nesse finalzinho de ano, ele não está podendo participar com a gente do Futebol Sem Fronteiras. Mas aí eu dobro os meus convidados de qualidade, sabe? Quando o Jamil não está, eu dobro a aposta. Muito bom dia, meu caro Gerd Wenzel. Muito obrigado por estar participando. Você vai dar um tchau-tchau no fim do programa, tá? Isso é isso que eu faço. Aí tem um extra, hein? Esse tchau-tchau aí é marca registrada, olha lá, hein? E aí, Júlio? Então, é um prazer estar com você aqui. Deu um jeito de conseguir participar. É um grande prazer também estar com o André Donk, companheiro nosso lá na ESPN, em outros tempos. Então, e com você também, né? Você também trabalhou por lá e a gente teve aí uma relação que extrapolou a mera relação profissional, um coleguismo, uma amizade, e a gente lembra com saudades desses tempos aí, Júlio. Verdade, Gerd. Um abraço, André Donk. Bom dia, meu querido. Fala, Júlio, Gerd. Grande abraço a todo mundo que está com a gente. Para mim, enorme satisfação estar aqui. Vocês sabem do quanto que eu gosto do futebol alemão e o quanto que é bom estar com vocês. Assim, são pessoas que eu levo para minha vida, muito além do contato que a gente teve no dia a dia na ESPN. Então, para mim, é um prazer dobrado, assim, pelo tema e, sobretudo, por estar aqui com vocês. E também mandar um abraço especial para o Jamil Chad, mandando energias positivas para ele. Eu falo que vocês dois são dois grandes inspiradores, de jeito diferente, obviamente de gerações diferentes, né? O André foi meu estagiário na ESPN. Exatamente. Né? Eu pincei ali esse garotão do Você monte que me colocou lá dentro. Pois é, um monte de gente boa que participa desses programas de estágio da ESPN, hoje são os canais Disney, né? E o Donk foi um dos caras com quem eu tive o prazer de trabalhar, entre tantos outros que estão aí brilhando, e cada vez que eu vejo o Donk comentando um jogo, participando do programa, dá aquela pontinha de orgulho por ter escolhido bem, né? E o Gerd, o primeiro entrevistado aqui do Futebol Sem Fronteiras foi o Silvio Lancelotti, e eu sempre falei que o Silvio Lancelotti foi um grande inspirador, é um grande inspirador para mim, porque quando eu era pequenininho, era assim, criancinha, que nem o André Donk, eu assistia os jogos de futebol italiano e eu falava, eu queria ser que nem esse cara. Mas logo depois, né, não muito tempo depois, veio o futebol alemão na cultura, 1990, né, Gerd? Se eu não estou enganado, logo depois da Copa, né? Que começou a brincadeira. Foi em 91. Foi em 91. Essa 91. História foi em 91 e foi uma história interessante, né? Porque quem patrocinava o campeonato alemão na cultura era a Bayer, né? Que tinha uma verba especial aí e a cultura precisava de um patrocínio e aí eles patrocinaram 3 temporadas, né? 3 temporadas e foi aí que começou também a minha trajetória, né? Em 1991
comentando aí o futebol alemão, e o meu companheiro de bancada era o Zé Trajano. Imagina, né? Zé Trajano de um lado, eu, neófito em TV, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas foi uma experiência, olha... Você era nascido, Donk? 91? Não. Não, né? Eu vi um ano depois, viu? É classe 92, né? Então, Exatamente. eu quase participei desse podcast hoje, para quem está assistindo a gente em vídeo, eu quase participei com a minha camisa do Eintracht Frankfurt, mas eu falei, putz, mas a gente quase não vai falar do Frankfurt. Mas é importante, porque essa temporada aí, que o Gerd Wenzel começou a participar da aventura do Campeonato Alemão, 91, 92, eu lembro perfeitamente da chamada da TV Cultura, era, venha ver o futebol campeão do mundo. Nunca tinha passado um jogo de campeonato alemão. Eu tinha, o Dom, que é classe 92, eu sou classe 79, eu tinha 12, 13 anos nessa época aí. Então, era aquela loucura por futebol internacional que eu sempre fui um apaixonado. E naquela temporada, né, Gerd Wenzel, o Eintracht Frankfurt ficou a isso de ser campeão, né? Do Yeboah. E nunca mais passou perto de ser campeão. Coitado. Ainda bem que eu não escolhi torcer para o Frankfurt. E tinha um técnico iugoslavo na época, né? Que era o Stepanovic, que vivia com charuto na boca o tempo todo durante o jogo. Era doidinho, era doido de jogar pedra, né? O Stepanovic. E logo depois veio um talento para o Frankfurt, além do Yeboah, teve um tal de Okocha. Não sei se vocês lembram. Sim. Que marcou o gol mais bonito da história da Bundesliga no Oliver Kahn, na época que o Oliver Kahn ainda jogava no Karlsruhe. E vira e mexe, nós na OneFootball, a gente está apresentando esse gol. Melhores gols da Bundesliga, em primeiro lugar, é desse Joy Okocha. E ele deu um baile na defesa inteira do Karlsruhe e o Oliver Kahn só dançando de um lado para o outro, do outro lado para o um. Olha, e jogou no Eintracht Frankfurt também. O Eintracht Frankfurt era um baita time, acabou perdendo o título na última rodada para o Stuttgart, porque foi incapaz, né, de vencer o Hansa Rostock, e aí danou-se, né? Era o melhor time que o Eintracht Frankfurt já tinha montado desde aquela conquista, quando foi campeão alemão pela última vez. Você citou aí o Hansa Rostock, né, que também não está mais na primeira divisão, né? E era o único time da Alemanha Oriental, não era, Gerd? Quando rolou a unificação. Né? Salvo engano da minha parte. Agora você foi fundo no baú, né? Porque eu lembro de você falar, era isso mesmo. Assim, era quando unificaram os campeonatos, enfim, unificou o país, né? E aí o campeonato da primeira divisão da Alemanha tinha só um representante da Alemanha Oriental, que era o Hansa Rostock, né? E continua não tendo muitos, né? Continua sendo uma diferença grande. Eu vou querer conversar sobre isso com você, Gerd. Antes da gente falar da Bundesliga 2, que para a gente explicar para o nosso ouvinte, para quem está assistindo, eu sempre, quando eu vou definir o tema do que a gente vai falar no podcast Futebol Sem Fronteiras, eu dou uma olhadinha nas tabelas, que jogos que vão ter e tal. E dessa vez eu dei uma olhadinha na segunda divisão da Alemanha e tinha lá Hamburgo e Schalke. Hamburgo e Schalke 04. E Hannover Werder Bremen. Ok, o Hannover, vai. Mas era estádio de Copa do Mundo. E estádio de Copa do Mundo geralmente é decidido em função da importância dos times também. Não só da geografia, das cidades, da importância econômica e tudo mais. 2 jogos de Bundesliga a vida inteira. E que hoje são jogos de Bundesliga 2. E eu falei, esse é um tema muito legal. Eu quero saber por que tem país sério aí nesse mundo em que clubes caem, ninguém fala de virada de mesa e etc, como acontece na Alemanha. Mas antes da gente entrar nesse tema, Gerd, você citou que quando começou a aventura do Campeonato Alemão na Cultura, você era um neófito em televisão. Eu queria que você contasse a tua história, porque a maior parte das pessoas não conhece essa tua história. O pessoal acha que você era comentarista lá na Alemanha, de futebol e tal, e o Trajano foi lá e falou, deixa eu contratar esse cara aqui que fala português direitinho. Conta essa história, que essa história é muito boa. Não. Aí é o seguinte, eu tive um antecessor na TV Cultura, um rapaz de boa vontade, alemão mesmo, né? Nascido lá, mas o português dele era muito... Era fraco, né?
E ele também não entendia muito de futebol, não tinha acompanhado, e o José Trajano já não aguentava mais trabalhar com ele. Pô, será que não tem um outro aí melhor aí que a gente possa pelo menos entender o que ele está falando? Aí o Antônio Alberto Prado, que era o diretor de comunicação social da Bayer, era meu amigo. E a Bayer, como eu disse, né, no nosso papo, estava patrocinando o campeonato alemão. Aí o Antônio Alberto Prado liga para mim e fala: ô Guedes, vem cá, você entende de futebol? Eu falo: sim, entendo um pouquinho, tal, eu acompanho. Se você entende, você acompanha a Bundesliga? Sim, claro, pelos jornais, né, porque naquela época não tinha internet, não tinha nada de comunicação imediata, de informação imediata. Então, porque é o seguinte, Guedes, na TV Cultura eles estão precisando de um comentarista para trabalhar junto com o Trajano. Falei: trabalhar junto com quem? É com o Zé Trajano, jornalista aí. Porque os comentários que vêm da Alemanha são em alemão. Naquela época, a narração e os comentários ainda vinham em alemão, né? E o Trajano não conseguia acompanhar. Eu falei: ô Prado, eu nunca entrei nem num estúdio de TV, quanto mais participar de um programa ao vivo. Não, você vai lá, tal. Eu vou fazer o seguinte: o Domingues, que é o redator que é o editor lá, que é o chefe lá da TV, ele vai ligar para você. Ele vai ligar, conversa com ele, de repente dá um samba. Eu falei: tá bom. Aí eu esqueci, 2 dias depois toca o telefone. Eu queria falar com o Gerd Wenzel. Falei: sou eu mesmo. Aqui é Domingos, a TV Cultura. O negócio é o seguinte, Gerd, você topa fazer aqui com a gente alguns jogos do Campeonato Alemão? Eu comecei a falar com ele, explicar, né? Naquela época eu era eventeiro, organizava eventos para empresas multinacionais. De repente ele me interrompe e fala o seguinte: Gerd Wenzel, olha, você está contratado. Eu falei: como assim? Não, você está contratado, porque a sua voz, se alguém ouve a sua voz uma vez, ela vai ser reconhecida sempre. Você tem uma voz, tem um timbre de voz, assim. Ou seja, eu fui contratado pela TV Cultura, não porque ele sabia de Bundesliga, não porque eu era alemão, mas o Domingues achava que eu tinha uma voz insólita, uma voz diferente, a opinião dele. E aí eu fui, né? E entrei na TV Cultura e fiz o primeiro jogo que nós fizemos, inclusive, foi Duisburg e Hansa Rostock. Foi o primeiro jogo que a gente fez, que eu fiz, né? Duisburg e Hansa Rostock, junto com o Trajano e com o Zé Góes. Esse era o trio da TV Cultura. E entrou para a história. Até hoje tem pessoas no Twitter, ou até mandando e-mail, ou sei lá por onde, né? Oh, você é aquele Gerd Wenzel da TV Cultura? Falei: sou eu mesmo, não é o filho dele, sou eu mesmo. Então, é isso mesmo. E lá se vão 30 anos, hein? 30 anos, cara. 30 anos. Agora, em outubro, eu fiz 30 anos de carreira na televisão. 30 anos. E antes disso, Gerd, como que você veio? Você fazia o quê e como que você veio parar no Brasil? Olha, eu sou refugiado da Alemanha Oriental com minha família, né? Nós vivíamos na Alemanha Oriental, em Berlim Oriental. Meu pai já havia falecido e era só eu e minha mãe. E minha mãe conhecia antes da guerra, ela trabalhou para uma família judaica, que era uma família de posses, que em 1932, já prevendo a ascensão do nazismo, do nazifascismo com Adolf Hitler, ela disponibilizou tudo que ela tinha, conseguiu vender alguma coisa e veio para o Brasil. Essa família, ela nunca perdeu contato com meus pais, sempre mandando uma carta, chamando também para vir ao Brasil, porque a guerra iria estourar, papapá, mas nunca isso se concretizou. Até que, finalmente, terminada a guerra, e no pós-guerra, o patriarca dessa família veio a Berlim e conversou com minha mãe, conversou comigo, eu tinha 12 anos na época. Falei: olha, vocês têm que vir ao Brasil, porque agora é Guerra Fria, a terceira guerra pode acontecer a qualquer momento, e vocês vêm para o Brasil. Aí nós viemos para o Brasil com mala e cuia, e nada mais. Largamos tudo para trás em Berlim Oriental, atravessamos a fronteira, porque naquela época em Berlim podia-se atravessar livremente da parte oriental para a parte ocidental. Isso só deixou de acontecer quando construíram o muro em 61. Né? Mas antes disso havia livre trânsito entre as duas partes da cidade.
E foi assim que nós viemos para o Brasil, vim de navio, num navio de imigrantes argentino, e desembarquei em Santos e chegamos aqui. Desde Que ano exatamente, Gerd? 1955. 55. 55. E aí você cresceu no Brasil. Eu cresci no Brasil, a minha grande sorte foi que eu não fui admitido pelo colégio alemão aqui de São Paulo, o colégio Porto Seguro não aceitou o meu currículo da Alemanha Oriental. Olha. Foi a minha sorte. Foi a minha sorte porque aí eu aprendi a falar português. Eu fui para um colégio aqui na Avenida Paulista, que não existe mais, o Colégio Paes Leme, e ninguém falava alemão no colégio, só eu. Eu não entendia porra nenhuma, entendeu? E aprendi português na marra, praticamente. E foi a minha sorte, porque eu realmente acho que aprendi bem a língua mãe, a língua pátria, né? A língua de Camões, tão rica que ela é, e isso me ajudou muito, inclusive, no futuro, em termos da minha comunicação para com o público. Que legal. E antes de trabalhar na televisão, você era pastor, não era? Não, isso bem antes. Eu era na minha juventude eu entendi que através da religião, através da igreja, através da fé, eu poderia levar da minha contribuição, né? Diante dos problemas sociais que o Brasil já vivia naquela época. Os problemas sociais do Brasil são crônicos, né? Desemprego, pobreza, fome, é um problema crônico do Brasil que aparentemente não se consegue resolver. E eu entendi que a igreja dentro da igreja eu podia fazer esse trabalho. Só que veio o golpe em 64, eu já estava na igreja, eu falei, isso aqui não vai me cheirar bem, mas eu vou continuar, né, tentar continuar na minha trajetória. Fui pastor de uma igreja presbiteriana do Brasil, lá em Governador Valadares, e lá eu reuni um grupo de jovens, era um grupo ecumênico, podia participar qualquer pessoa. E a nossa proposta era alfabetizar, subir na favela, no morro da favela, e fazer um curso de alfabetização de adultos através do método Paulo Freire. Uhum. Foi a minha... Acabou, né? Porque aí eu fui denunciado por gente da igreja mesmo, eu fui destituído do ministério, depois eu ainda fui preso pela Polícia Federal, pelo DOPS, porque achavam que eu era um agente comunista infiltrado dentro da igreja. Ainda mais vindo de Berlim Oriental. Ainda mais vindo de Berlim Oriental. Fala, não, esse cara é infiltrado. Comunista escrito. Tava na testa, pô. Olha, o fantasma do comunismo. Tá aí, ó. Ele dorme debaixo de qualquer cama da maioria dos brasileiros. Ou dorme debaixo da cama dos brasileiros, ou está dentro do armário dos brasileiros, porque não conseguem se livrar do fantasma do comunismo. É impressionante isso, né? É uma coisa de louco. E não muda, né, Gerd? E não muda. Acaba a Guerra Fria, o mundo gira e tal, mas parece que não muda. Realmente é uma coisa impressionante. Gente, olha, e o pior é que o Gerd não vai ter muito tempo, mas é que... Não, eu já dei um alô aqui que eu vou adiar o meu. Gostou do papo, né? Eu sabia que a gente ia captar o Gerd Wenzel. Ainda bem. Ô, André Donk, eu sei que você... Eu ainda não te chamei para participar, mas é que a gente precisava contar melhor sobre a história do Gerd Wenzel. É verdade que vocês... Quem não sabe, o Donk tem uma certa simpatia pelo Borussia Dortmund. É muito difícil encontrar o André Donk sem ele estar usando uma camisa amarela. Ou uma camisa amarela, ou um bonezinho, alguma coisa sempre tem. É verdade que vocês vão vender o Haaland para o Barcelona, Donk? O problema é o Barcelona ter o dinheiro para comprar o Haaland, né, Júlio? A fase atual é bastante complicada. E aqui, o Borussia Dortmund está representado um pouquinho aqui atrás. E já que a gente já fala muito da segunda divisão da Bundesliga, eu até coloquei a camisa do Dinamo Dresden hoje, que está longe de ter a tradição do Hamburgo, do Schalke 04, do Werder Bremen, mas falei, bom, é um representante da segunda divisão. A tendência, Júlio, é assim, se o Haaland terminar essa temporada e continuar na próxima, já está no lucro, assim, é muito claro o desenvolvimento do Borussia Dortmund de jovens jogadores, o quanto que vai sair, já é previsto que sai no futuro, e o Haaland tem isso muito claro, né? O Haaland tem a carreira planejada desde que ele chegou no molde, né? Então, é um cara que, no momento em que ele, o pai dele, o Mino Raiola, sentarem o momento de sair,
Eles vão sair, porque mercado vai ter em qualquer lugar. Mas só sinceramente eu duvido muito que seja o Barcelona. Então, pois é. É que tem uma história lá. É o tal do dinheiro, do investimento que está entrando na Liga Espanhola, que permitiria ao Barcelona ter o dinheiro. E eu acho, eu até tenho brincado aqui na página do podcast Futebol Sem Fronteiras, a gente faz também, eu faço algumas lives com os meus amigos Edu Álvares e Joaquim Pinheiro, depois dos jogos do Real Madrid, do Barcelona. Aliás, inscreva-se no nosso canal do podcast Futebol Sem Fronteiras. E o fato é que eu acho que até o Florentino Pérez quer contratar o Haaland para o Barcelona, sabe? Para a Liga Espanhola não adianta ter só o Real Madrid com o Mbappé e o Barcelona tá olha, ruim, gente, né, tem um detalhe aí que eu li na imprensa alemã há uns 2-3 dias, uma coisa que eu não sabia e fiquei sabendo. Existe uma cláusula rescisória de contrato. Essa cláusula rescisória, se ele ficar, ele não vai se transferir agora nessa janela, mas ao final da temporada vai passar a vigorar uma cláusula rescisória do contrato do Haaland com o Borussia Dortmund. E essa cláusula é um valor irrisório para o É uma cláusula irrisória. Cláusula irrisória, de 75 milhões 75, de euros. Cai de 150 para 75, não é isso, Dom? Exato. No final da temporada. E aí ele passa a ter mais um ano de contrato. Ao final dessa temporada? O contrato dele é até 2023, se eu não me engano. 22, 23. Mas a cláusula rescisória entra em vigor ao final dessa temporada. Dessa aqui, exatamente. Quando faltar um ano para acabar o contrato, a cláusula vai ser de 75 milhões. É isso que é meio que para não sair de graça, né? Vende mais barato, mas não sai de graça. É pouco dinheiro, né? Para o Haaland? A própria chegada do Haaland para o Borussia Dortmund também é um valor barato, porque era muito visto como o clube certo para ele dar o salto. Tanto que se a gente pensar logisticamente para a Red Bull, não faria o menor sentido você tirar o cara do Salzburg e não colocar no Leipzig e colocar no rival do Leipzig, o time que vai estar brigando por competições europeias. Então, na perspectiva do clube, não faria o menor sentido, mas era algo que o jogador já tinha estabelecido. Por isso que o Dortmund pega um valor bem acessível para contratar um cara que já estava estourando na Champions League, mas já sabia que em 2022 tinha essa possibilidade. Pois é. Vai ser uma das histórias aí, né? Eu acho que o Mbappé, que o Yuri Said citou aqui, imaginem Haaland e Mbappé no Real Madrid. Eu acho que o Mbappé vai ser a história número 1 e o Haaland um A e um B, né? Vão ser as duas histórias que acho que são os jogadores mais promissores aí, com todo respeito a vários outros, Vinícius Júnior, etc e tal, promissores. O Mbappé já é campeão do mundo, né? Mas são jogadores que eu acho que vão dividir títulos aí, bolas de ouro, etc., nos próximos 10 anos, sei lá. O Gerd Wenzel, como que a gente... Conta para mim, a OneFootball, você tá comentando jogos hoje na OneFootball, que é uma plataforma de streaming, né? E que transmite os jogos da Bundesliga. E hoje vocês vão passar... Hoje não, mas nesse fim de semana vocês vão passar um jogo de segunda divisão, né? Segundona vem aí. E olha, é um clássico, né? Hamburgo e Schalke. Hamburgo e Schalke, você falou o negócio dos estádios, né? Tanto o estádio do Hamburgo como o estádio do Schalke. O estádio do Schalke é considerado um estádio 6 estrelas. Foi palco de Copa do Mundo. O estádio do Hamburgo também foi palco de Copa do Mundo em 2006. E esses times, olha, eu fiz até um levantamento aqui. Deixa eu ver. O Hamburgo passou 55 temporadas na primeira divisão. Ele é um clube fundador da primeira divisão, da Bundesliga. E o Schalke, a mesma coisa, 53 temporadas na primeira divisão. Então, são times super tradicionais, né? O Hamburgo ele foi rebaixado pela primeira vez para a segunda divisão na temporada 17-18. E não consegue mais subir, né? Quando isso aconteceu, Gerd, só o Hamburgo e o Bayern que nunca tinham caído, ou estou enganado? O Bayern, na realidade, ele não participou da primeira temporada da Bundesliga. Quer dizer, o único clube que participou de todas as temporadas era o Hamburgo. Da Bundesliga até o momento que o Hamburgo caiu foi o Hamburgo. Nem o Bayern participou de todas, porque a primeira temporada da Bundesliga ele não participou. Quem participou foi o grande rival dele, que é o 1860 Munique.
Muito bem, isso posto, nós vamos fazer esse jogo, rapaz. Hamburgo e Schalke. O Schalke ele já passou 5 temporadas na segunda divisão. A última vez que ele foi rebaixado foi agora, né? E o Hamburgo, esse é o drama de um grande time que cai na segunda divisão. Se ele não se recupera imediatamente ou logo em seguida, ele não tem mais, as condições são dificílimas de ele se recuperar. Por quê? Porque vai faltar patrocinador, não vai poder contratar jogadores de ponta, vai ter que reduzir a folha salarial e por aí vai. O Hamburgo já vai para a 4ª temporada consecutiva na segunda divisão. Essa é a 4ª, certo, Gerd? 18, 19, 19, 20, 21, 20, 21, 21, 22, certo? Isso. Já está 3 anos lá sem subir. Ele sempre fica quase sobe, e na hora H dá para trás, não consegue subir. Ele terminou em 4º lugar nas 3 edições e assim, nas 2 primeiras, ele passa o campeonato quase todo, na primeira, inclusive, passa o campeonato todo, na primeiro, segundo. E aí perde na reta final o fôlego e não sobe. Impressionante. É o roteiro que se desenhou de forma tão clara para o Hamburgo na segunda divisão. Agora, sempre vem a pergunta, por que acontece isso, né? Estou mostrando enquanto isso aqui, Gerd Wenzel, rapidamente, só a tela de classificação do momento, né? São 18. Né? Então acabou o primeiro turno agora, né? Estamos começando o segundo turno. O líder é o São Paulo. Um dia eu vou fazer um podcast de futebol São Paulo, né? São Paulo. Eu vou fazer um podcast de futebol sem fronteira só sobre o São Paulo. São Paulo. Esse também eu torço para ele subir. Se bem que a pessoal não faz muita questão de subir, porque o São Paulo é um clube da zona boêmia de Hamburgo. E eles gostam mesmo daquele ambiente. Então é massa mesmo, é massa popular, entendeu? Olha aqui, ó, o Hamburgo e o Schalke, ó, terceiro e quarto no momento, né? O São Paulo tem 36 pontos, o Darmstadt tem 32, Hamburgo e Schalke 29. Sempre lembrando que os dois. E aí, ó, um monte de gente com 28, 27. Aqui a gente vai ver o Werder Bremen, que a gente vai falar sobre o Bremen também, em 9º com 26. O Dinamo Dresden da camisa do Donk em 11º aqui com 22, o Hannover com 20, o Hansa Rostock aqui, ó, mais perto da terceira, que não é nem a Bundesliga 3, né? Quer dizer, deixa de ser Bundesliga, né? Quando cai para a terceira divisão. É muita camisa importante lá, Wenzel. Como que aconteceu isso com o Hamburgo e com o Schalke? No Hamburgo não é difícil. Eu vou lhe dizer, no Hamburgo, nos últimos 10 anos, vamos ver quantos técnicos passaram pelo Hamburgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Meu amigo, nos últimos 10 anos, o Hamburgo teve 18 técnicos na primeira divisão. 18 técnicos. Tem clube alemão que não deve ter tido 18 técnicos na história. Né? Então, é um descalabro administrativo, é um descalabro comercial. O Hamburgo deu um passo maior do que as suas pernas quando contratou alguns medalhões aí. Enfim, o Hamburgo teve sérios problemas administrativos. Eu me lembro do último jogo do Hamburgo na primeira divisão. A torcida, por pouco, não invadiu o gramado. É algo raro de se ver na Bundesliga. As forças de segurança, a polícia teve que segurar essa barra e segurou bem, conseguiu impedir que a torcida... Queriam bater nos caras? Queriam bater nos jogadores? Não, a polícia manteve duas linhas de policiais, um junto do outro, logo na cerca da arena, e atrás dessa linha de policiais, sem fazer nada, não bateram. Só a presença. E atrás dessa primeira linha de policiais, teve uma segunda linha de policiais, né, pronto para segurar a barra. E a polícia controlou o tumulto sem violência. Eles deram uma lição de competência para evitar que o gramado fosse invadido, e os monitores de segurança cuidaram da torcida na arquibancada. Algumas pessoas foram expulsas, enfim. Mas não, eu imaginei, quando eu vi essa cena, que o pau ia quebrar mesmo. Mas
então acabou sendo controlado dessa forma. Então, o Hamburgo é um descalabro administrativo. O Schalke 04, se me permite falar, talvez o André Donk possa acrescentar também alguma coisa, ele dependeu durante muito tempo de um mecenas, do Clement Tönnies, que é o maior produtor de carnes da Alemanha. E quando faltava dinheiro, ele punha o dinheiro lá. Faltava outra vez dinheiro, ele punha o dinheiro lá. É um bilionário, um dos homens mais ricos da Alemanha. Só que ele se envolveu em algumas falcatruas, depois teve manifestação racista da parte dele, uma fala racista do Clement Tönnies, e acabou acontecendo que ele deixou de ser mecenas, e na hora que ele deixou de ser mecenas do Schalke, começaram os problemas financeiros do Schalke 04. Então, basicamente é isso. André, talvez tenha alguma coisa a mais a acrescentar aí, André, sobre Schalke e Hamburgo? Eu quero ouvir o Donk falar sobre isso, mas rapidinho, depois dessa mensagem de 30 segundos. Chegou um novo jeito de assistir esportes. Disponível em diferentes plataformas. Esteja onde estiver, você tem mais opções de escolha. Porque no Star Plus você tem mais ESPN do que nunca. Já disponível. Você está no podcast Futebol Sem Fronteiras, edição número 31. Eu sou Júlio Gomes, estou ao lado de Gerd Wenzel e André Donk, e a gente está falando sobre camisas pesadíssimas do futebol alemão que estão ali amargando a segundona. O Donk, o Schalke 04 é o grande rival do teu Borussia Dortmund, né? Todo mundo sempre falou que esse é o grande clássico mais pegado da Alemanha, né? Como que assim, eu vou querer saber o ângulo, a visão do torcedor do Borussia Dortmund também. Até o Walter Galvão, que sempre participa aqui, falou com a gente, Hamburgo e Grêmio, tudo a ver, realmente, né? Disputaram lá no Mundial Interclubes em 83, o Grêmio caiu, né, Gerd, e o Hamburgo lá já no quarto ano na segunda divisão. Mas por que eu citei isso? Porque a gente viu como para o Internacional aqui, rebaixar o Grêmio foi a coisa mais importante que poderia acontecer, né? Tanto que depois esqueceu do campeonato, né? Parou de jogar o campeonato. E eu não sei, na Alemanha, para o torcedor do Borussia Dortmund, existe esse mesmo sentimento, assim? Schalke na segunda divisão, Schalke 04 na segunda divisão, é uma coisa tão deliciosa, ou a rivalidade não chega a esse extremo como é aqui no Brasil? É a maior rivalidade da Alemanha, assim. A gente vai falar de Bayern e Dortmund por conta do que aconteceu, do que acontece atualmente, né? E o futebol alemão, a gente vai ver que ele é muito cíclico das rivalidades. Na década de 70, o Borussia Mönchengladbach disputava com o Bayern, depois o Hamburgo na década de 80, depois o Dortmund em 90, e agora o Dortmund está se inserido nesse contexto novamente. Mas é a questão esportiva. Um clássico entre Bayern e Dortmund não é da mesma proporção que Dortmund e Schalke 04. Então tem essa rivalidade, tem essa alegria de ver o rival, mas assim, aí talvez seja muito uma percepção minha do que, uma opinião minha do que diz respeito à maioria das pessoas. É legal ver o rival cair, tirar aquele sarro, fazer aquela brincadeira, mas não seria legal, acho que outro ano do Schalke na segunda divisão, porque isso é um patrimônio do futebol alemão. Você ter o derby do Vale do Ruhr ali todo ano, 2 vezes por ano, pelo que ele representa. Pouco tempo atrás teve um que o Dortmund abre 4-0 no intervalo e o Schalke busca o 4-4 no segundo tempo, que é uma história espetacular. Acho que isso enriquece o futebol alemão, então acaba fazendo muito mal. E até falando um pouco do que aconteceu para isso, dentro do que o Vencio está falando, que eu concordo plenamente, o que eu acho que diferencia o Schalke do Hamburgo e do Werder Bremen é que a queda do Schalke foi muito rápida. A do Hamburgo e do Werder já se ensaiava. O Werder, antes de cair na temporada passada, ele já tinha disputado os playoffs do rebaixamento contra o Heidenheim em 19 e 20, e ele só se mantém na elite pelo gol fora. Os 2 jogos terminam empatados em 2-2 no placar agregado. O Hamburgo tinha jogado os playoffs em 2014, depois em 2015, então era um clube que já estava naquele processo de cair. O Schalke foi tudo muito rápido, pela situação do Clement Tönnies, né, que teve a questão da fala racista, a empresa dele teve um surto de Covid, que também foi logo no começo da pandemia, também que foi uma coisa que repercutiu bastante.
O Schalke se portou muito mal em alguns aspectos, por exemplo, perguntando por que os torcedores queriam reembolso dos ingressos dos jogos que não teriam. Então, assim, foi uma... Tanto que o diretor de marketing caiu, se eu não me engano, o diretor de marketing. Mas, assim, foi uma sucessão de problemas no Schalke 04, fora de campo e dentro de campo. Na temporada do rebaixamento foram 5 técnicos diferentes, incluindo o Hub Stevens, que ficou como interino, acho que só por 2 jogos. Mas, assim, foi uma máquina de moer treinador, o Schalke. E aí não conseguiu propor nada. É um time que quase quebrou o recorde do Tasmania Berlim, lá na década de 60, de maior sequência de jogos sem vencer. O Schalke ficou 30 jogos seguidos de Bundesliga sem vencer. O Tasmania Berlim, lá na década de 60, foi 31. Surreal. Inclusive o Tasmania Berlim comemorou quando o Schalke venceu, que eles falaram, pô, é a nossa marca registrada, o time que mais tempo ficou sem vencer, eles vão tirar isso da gente. Então, tipo o Ibis, né? O Tasmania é o Ibis da Alemanha. Exatamente. Então, do Schalke tem essa diferença, que a queda foi muito rápida. O Schalke pouco antes estava jogando Champions League, indo bem. O Hamburgo, o Werder Bremen já dava sinais, esse rebaixamento tá para acontecer. Eu lembro na Copa de 2006, eu fiquei bastante tempo sediado ali em Dortmund, fiz ali aquele jogo do Brasil com o Gana, que o Ronaldo bate o recorde das Copas, que depois seria batido pelo Klose, né, no 7-1, fiz ali a semifinal, a Itália-Alemanha, que para mim é um dos jogos da minha vida, assim, pelo ambiente, pela forma como o jogo se desenrolou, apesar de ter sido muito triste para a Alemanha. E naquele ali no meio do caminho, Wenzel, eu fui para Gelsenkirchen fazer Inglaterra e Portugal, jogo em que Portugal passa nos pênaltis, e fui de carro até Hamburgo fazer Itália e Ucrânia. Beleza, o jogo que eu cheguei já estava 2-0 para a Itália. 2 gols do Luca Toni. Uma noite inesquecível em Hamburgo. Aliás, um grande abraço para o meu amigo Mendel Bidlovski. Ele vai entender. E eu lembro que na época, Wenzel, olhando para o mapa da Alemanha, para cidades, etc. e tal, ali naquela região, naquele caminho, quase caminho, você tem Hannover e tem Bremen, né? E Hannover estava na Copa, tinha o estádio de Copa do Mundo, e Bremen não. Eu tenho um grande amigo, o Dan Meadows, que estudou comigo lá em Madrid, que é torcedor fanático do Werder Bremen, que ficou revoltado na época de ter estádio de Hannover na Copa e não ter estádio de Bremen na Copa. Existe uma rivalidade Hannover-Bremen ali, geográfica. Esse é outro jogo da segundona que vai ter nesse fim de semana. A grande rivalidade do Werder Bremen, na realidade, é com o Hamburgo. Não é nem com tanto Hamburgo, né? Que está mais perto ali, né? São do norte, né? É o clássico do norte. Tem o clássico do norte, Werder Bremen, e Hamburgo e Werder Bremen. Cantado em prosa e verso. Agora, o fato do Werder Bremen não o estádio dele não ter estado na Copa é porque é um estádio pequeno, né? 42 mil lugares só. Então, acredito que tenha sido por isso. Pior do que isso, do estádio do Werder Bremen não ser utilizado para a Copa, é o estádio do Borussia Mönchengladbach, que é um estádio lindíssimo do Borussia Mönchengladbach, para 50 mil espectadores, e no lugar do estádio do Borussia Mönchengladbach foi escolhido o estádio do Kaiserslautern, que fica lá na ponta da Alemanha, lá no sudeste, realmente no interiorzão da Alemanha. Aí o pessoal do Borussia Mönchengladbach ficou realmente muito fula da vida. E, novamente, inclusive para uma recente Eurocopa, que vai se realizar na Alemanha, a próxima Eurocopa, novamente o estádio do Borussia Mönchengladbach não vai ser utilizado. Então, de vez em quando, essas escolhas para a Copa do Mundo... O Kaiserslautern, na época, eu até lembro de outro jogo que eu fiz lá, Itália e Austrália, 1-0, aquele golzinho no fim da Itália lá. Na época, o Kaiserslautern estava na primeira divisão, né? Agora nem na segunda, né? Está na terceira. Está na terceira. E é um clube tradicional, né? Quem que foi revelado no Kaiserslautern? Teve Fritz Walter, Ottmar Walter. O Kaiserslautern foi a base da Alemanha na Copa do Mundo de 1954. 5 jogadores do Kaiserslautern fizeram parte daquele elenco, né?
Então, você estava na Alemanha ainda nessa Copa, então? Eu estava na Alemanha. Você lembra? Você tem alguma lembrança? Então, tenho. Eu estava na Alemanha, mas na Alemanha Oriental. Então, na Alemanha Oriental, comunismo, e na Alemanha Ocidental, capitalismo. Então, a Alemanha Oriental não disputou a Copa do Mundo de 54, mas a Hungria disputou, né? Então, nós éramos em estados, eu estava na escola na época, e a gente foi proibido de torcer pela Alemanha Ocidental. Muito bem. E nós teríamos que, por uma questão de afinidade política, ideológica, torcer pela Hungria. Aí, moleque, você sabe como é que é. Pô, a gente vai torcer para a Hungria? Por que negócio é isso? A gente não entendeu nada, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não podia nem ligar o rádio da Alemanha, da Alemanha Ocidental para ouvir o jogo, porque nós éramos obrigados a ouvir o jogo pela uma rádio da Alemanha Oriental. Mas nós queríamos ouvir mesmo o jogo da Rádio Livre de Berlim. Para não sermos denunciados, nós ficamos debaixo da mesa da cozinha, cobrimos com cobertor, eu e mais 2 amigos, e ouvimos quietinho, baixinho, o jogo Alemanha-Hungria. Nem gritamos gol, né? A gente não gritou, porque a gente nunca sabe se o vizinho ou alguém que está por perto, de repente denuncia a gente, molecada torcendo pela Alemanha Ocidental. Então, você imagina a que ponto que chega, às vezes, a ideologia, né? Extrema. Que interessante, hein, Gerd? Quer dizer, na época, na Alemanha Oriental, as pessoas eram, entre aspas, obrigadas a torcer pela Hungria. Convenhamos, era um time melhor para torcer do que tudo bem. Da Alemanha Ocidental, mas perdeu. Mas foi uma questão meramente política, né? Que coisa, política, né? E era a época da Guerra Fria, a gente nem imagina como é que foi essa Guerra Fria, que acabou redundando na construção do muro, né? E então, mas nós festejamos quietinho, embaixo da mesa, a mesa coberta por uma grande manta, para o vizinho não ouvir que nós estávamos ouvindo a rádio de Berlim Ocidental. E essa foi a nossa experiência de Copa do Mundo. Que coisa, uma seleção alemã ali com a base do Kaiserslautern. E o Werder Bremen, Gerd Wenzel, quando você vê o Werder Bremen na lista de times da segunda divisão, né? Como o Donk disse, era uma coisa que já estava pintando, que estava amadurecendo, né? Essa queda do Werder Bremen. Mas é uma anomalia? É que nem a gente olha assim para o Cruzeiro, para o Vasco e fala, pô, mas esse time está no lugar errado? Olha, um rebaixamento, raramente ele acontece de pronto, de uma vez. O rebaixamento para a segunda divisão, de modo geral, ele é o resultado de um processo. Pode ser um processo de desorganização interna, pode ser um processo de problemas financeiros, pode haver um processo do técnico que não conseguiu impor o seu sistema, não conseguiu ganhar o vestiário. No Werder Bremen, o caso mais recente é o Florian Kohfeldt. O Dom que conhece bem, ele acompanha bem o Kohfeldt, né? E ele acabou sendo demitido. Então, como diz o outro, há uma conjugação de fatores que, com o tempo, vai corroendo uma estrutura de um clube que é naturalmente da primeira divisão, mas há uma corrosão, né? Seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista de medidas tomadas equivocadamente, seja porque veio uma nova diretoria. Então, essa conjugação de fatores acaba de uma má administração, no fundo se resume a isso, uma má organização, tanto do ponto de vista esportivo como do ponto de vista administrativo, acabam resultando num rebaixamento para a segunda divisão. E foi o que aconteceu com o Werder Bremen. Além do mais, tem outro aspecto. O Thomas Schaaf, assim como o Jürgen Klopp, é uma sombra que paira sobre o Borussia Dortmund, né? Todo técnico que é contratado pelo Borussia Dortmund, todo mundo já fica... Será que vão se espelhar agora com o Jürgen Klopp? Será que ele vai fazer um trabalho melhor do que o Jürgen Klopp? A mesma coisa acontece com o Werder Bremen.
Os técnicos no Werder Bremen eles são medidos, o parâmetro é o Thomas Schaaf, o Otto Rehhagel, que levou o Werder Bremen a conquistas de campeonatos. Então, tem esse aspecto do processo. Como é que você vê isso, André Donk? Eu de acordo, Wenzel, e até trazer dois dados que eu acho que são bem interessantes para ilustrar um pouco a nossa discussão, de Hamburgo e Werder Bremen. Hamburgo era o clube que se orgulhava, tinha um relógio, uma marca ali no seu estádio que colocava na Bundesliga desde... Era uma coisa para se gabar diante dos demais, que era o único clube que jogou todas as temporadas. Depois do rebaixamento, eles colocam o ano de fundação do clube. O clube existe desde... E do Werder Bremen, para entender o tamanho do impacto do rebaixamento do clube, apesar de ser algo que já se desenhava, o Werder Bremen hoje, ao lado do Bayern de Munique, são as duas equipes com mais participações na Bundesliga. O Werder Bremen caiu uma vez em 80, então jogou 80, 81 na segunda divisão e está jogando a sua segunda temporada agora. O Bayern não esteve nas duas primeiras edições da Bundesliga e esteve em todas desde então. Então, se o Werder Bremen não subir, o Bayern na próxima temporada se isola como o time com o maior número de participações na Bundesliga. Eu concordo com as coisas que o Wenzel falou sobre o planejamento e queria trazer um outro aspecto que também acho que é muito relevante. E aí não é nem passar o pano nos erros dos clubes, mas eu acho que também tem influência, que é o equilíbrio da Bundesliga, apesar do domínio do Bayern. O resto da Bundesliga é muito equivalente. E assim, até tem um levantamento que eu fiz, desde a temporada 2009 e 2010, pegando até a temporada passada, então você está falando de um período de 12 temporadas completas, houve 18 times alemães diferentes que participaram em competições europeias. 18 times diferentes, assim, é uma Bundesliga inteira de times jogando ou a Conference League, que é o caso do Union Berlin, que está na sua terceira temporada na Elite, na história. O Augsburg também, que na terceira ou quarta temporada jogou Liga Europa. É muito rápido o que aconteceu o desenvolvimento dessas equipes e a quantidade de equipes que alternou. O Werder Bremen em 2010 jogava Champions, o Hannover em 2011 jogava a Liga Europa. A gente está falando de times que caíram. O Frankfurt ele quase cai da Bundesliga em 2016, joga playoffs, e em 2019 ele é semifinalista da Liga Europa. Então, o campeonato alemão, é um grande paradoxo, apesar desse domínio absurdo do Bayern de Munique, as outras equipes são muito niveladas. Então, às vezes aconteceu Stuttgart parar na segunda divisão ou jogar playoffs, também mostra um pouco esse lado. E ainda mais num contexto que você tem o Leipzig, que já se estabilizou como uma força na Bundesliga. Você tem um Augsburg que sobe pela primeira vez e fica 10 anos seguidos na Elite. Então, vai sobrar para alguém essa queda. Então, acho que também esse nivelamento dos times, independentemente da tradição, também acaba contribuindo para esse cenário de a gente ver, caramba, tem Hamburgo, tem Werder Bremen, tem Hannover, tem Nuremberg, que é o segundo maior campeão alemão da história, todos esses times na segunda divisão. Então, acho que esse cenário também contribui, assim como o vacilo de alguns dos clubes grandes. Eu estava vendo aqui na lista, né? Exatamente, Dom, que o Bayern de Munique, campeão 31 vezes. O Nuremberg, 9 vezes campeão, está na segunda divisão. Aí vem o Borussia Dortmund com 8 títulos. Schalke 04 com 7, está na segunda divisão. Hamburgo com 6, está na segunda divisão. Stuttgart e Mönchengladbach com 5, Werder Bremen com 4, está na segunda divisão. Kaiserslautern com 4, está na terceira divisão. Então, olha só, dos 1, 2, 3, 4, Ele está judiando agora. Pois dos 9 maiores campeões alemães aqui, 5, né, mais da metade, não estão jogando a primeira divisão. O último título do Nuremberg foi em 68, o último título do Schalke foi em 58. Não foi nem na Bundesliga. Não foi nem na Bundesliga, exatamente. Não ganhou. O último do Hamburgo, 83. O último do Bremen, 2004, é o mais recente. Foi com o Felix Magath, não foi? Ou tô maluco? Acho que foi com o Otto Rehhagel. Com o Otto Rehhagel, tá. O Magath foi com o Wolfsburg. O Wolfsburg, exato, confundi. E o Kaiserslautern campeão pela última vez em 1998. Até por isso que eu acho que tem a ver a explicação de ter sido um estádio da Copa de 2006, né? Porque por ali estava sendo decidido esse tipo de coisa. O Schalke tem uma que o meu primeira vez que eu fui num jogo de futebol na Europa, faz exatamente 20 anos que eu fui para a Europa pela primeira vez, em 2001. 2001, exatamente, 20 anos atrás. Eu fui mochilar com a minha então namorada, que hoje é minha digníssima esposa.
E quando eu passei por Munique, ia ter um jogo, Bayern e Kaiserslautern. Penúltima rodada da Bundesliga, Bayern e Schalke estavam empatados em pontos. Mas, de alguma forma, o Schalke acho que tinha alguma vantagem. Estava na mão do Schalke o título. E aí eu consegui comprar um ingresso, consegui ir no Velho Olímpico de Munique, que para mim é um dos estádios mais belos que existem. E aí o Bayern ganha no finalzinho com o gol do sempre erro. Salihamidzic. É o Salih. Salihamidzic, isso. Que é diretor do Bayern, ainda é diretor do Bayern? Diretor do Bayern. Péssimo Salihamidzic, isso aí. Fez o gol no finalzinho e o Schalke, ao mesmo tempo, tomou um gol no finalzinho. E aí o Bayern abriu 3 pontos e o título foi decidido na última rodada. Então o primeiro jogo que eu fui foi um jogo de título do Bayern e na época fiquei contente, estava junto com a torcida e tal, mas deu dó do Schalke, né? Depois quando eu fui olhar, nossa, o Schalke é campeão desde 58. Eu tenho uma tendência de ter dó dos times que ficam muito tempo sem ser campeão. Aliás, ontem fez 25 anos que a minha Lusa perdeu a final do Campeonato Brasileiro pro Grêmio. Tendência de torcedor de time que não ganha nada. Mas é incrível, né, Wenzel? Esse equilíbrio da Bundesliga, até para a gente encerrar o nosso papo, esse equilíbrio da Bundesliga, Wenzel, muita gente critica a Bundesliga aqui no Brasil, campeonato de um time só. E eu falo, muito pelo contrário, né? É um campeonato que tem um time dos mais fortes do mundo, né? Eu acho que é o mais consistente da Europa. Nos últimos 20 anos, o Bayern de Munique é o clube mais consistente da Europa. O Real Madrid, o Barça ganharam mais do que o Bayern, mas o Real Madrid e o Barça têm momentos que o Bayern não tem, de não estar na disputa. O Bayern está sempre na disputa. Né? Nos últimos 10 anos, ele participou de 3 finais nos últimos 10 anos. 3 finais. Perdeu uma e ganhou 2. Fora as semifinais. Ele está sempre 4 semifinais, 2 quartas de final. Então o Bayern sempre. Está sempre lá. Está sempre lá. E esse ano vai estar de novo. Esse ano vai estar de novo. Esse negócio de falar, não, só tem um time só, tudo bem. Na França também tem um campeonato de um time só. Na Itália também, um campeonato de um time só. A Juve, quantas vezes a Juve ganhou? Entendeu? Na Espanha é um campeonato de 2 times. Exato. Mas a diferença aí é que na França você tem um time só e os outros são muito ruins. E eu falo, na Alemanha, você tem o Bayern aqui e é um campeonato super nivelado, como o Donk disse, mas por alto. É um futebol muito bom, muito bem jogado, intenso, tático. Não é que é tudo ruim e só sobra o Bayern. É tudo bom e o Bayern está ali alguns degraus acima. Mas o desafio é encontrar alguns desafiantes para o Bayern, né, Gerd? Olha, nós fizemos um jogo na semana passada entre Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen. Foi um jogaço, sendo que o Eintracht Frankfurt está lá embaixo na tabela. Ele está lá no fundo da tabela. E o Eintracht Frankfurt começou perdendo o jogo por 2-0 do Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen deitou e rolou e se contentou com 2-0. O resultado, no segundo tempo, levou uma virada e o Eintracht Frankfurt ganhou por 5-2. E foi um baita jogo de futebol. Até eu estranhei. O Eintracht Frankfurt está em 14º, 15º. Por que ele está nessa posição, né? Jogou muito bem. Então, porque é um campeonato muito equilibrado, né? Você tem, a partir do segundo colocado, é um campeonato muito, muito equilibrado. O Bayern é fora da curva, é de outro planeta. Não é nem primeira prateleira, é acima da primeira prateleira. É só isso. E tem um aspecto, né, que é interessante, que a gente acho que tem que ressaltar. O Bayern é dominante ao longo da história, mas o domínio do Bayern atual nunca, jamais foi visto em hipótese alguma. Mesmo no time do Beckenbauer, da década de 70, tricampeão europeu, nunca tinha tido mais um time que tenha ido além do tri na Bundesliga, né? E o Bayern conseguiu 9 agora. Então, é um negócio assim que... a Bundesliga sempre foi assim. Não. O que está acontecendo agora é algo sem precedentes na história do futebol alemão. E só voltando ao negócio, fazer uma correção. Eu falei que o Rehagel foi técnico lá do título de 2004, do Werder, mas na verdade já era o Thomas Schaff. Fui dar uma olhada, eu falei, deixa eu fazer essa correção. Isso
para dar informação Não era nem o Magath, nem o Hagel. Era a sombra, era o fantasmão do Thomas Schaft lá. Ô, Dom, que tem uma outra coisa interessante da Bundesliga, né? Aqui no Brasil, o que aconteceu com o Cruzeiro, estamos falando de Schalke, Hamburgo, Werder Bremen, Nuremberg, enfim, times campeões grandes na segunda divisão. Mas nenhum deles é um caso de assim que você vai descobrir que o clube, na verdade, está falido, quebrado, etc. e tal, quando cai, né? As regras da Bundesliga são muito claras, muito específicas em relação a não gastar com folha salarial mais do que X%, enfim, uma série de regras de governança que as outras ligas, mesmo as grandes ligas europeias, a Premier League tenta copiar da Bundesliga. A Bundesliga está anos na frente das outras concorrentes em termos de gestão, governança, administração, né, Dom? Quando cai, ninguém vai descobrir nenhum esqueleto dentro do armário. Já tá na cara o que está acontecendo. Exato, até por isso eu não consigo enxergar acontecendo com o Hamburgo, com o Schalke, com o Werder, uma situação que nem a do Cruzeiro, não consigo enxergar. Pode ser que eles fiquem um tempo na segunda divisão, pelo equilíbrio que tem na liga, mas assim, na questão da solidez financeira, a Bundesliga é muito organizada por isso. E aí a gente pode até entrar num outro tipo de debate, que é o quanto que a Bundesliga às vezes até paga um preço caro por isso, porque a liga é muito estável financeiramente, a coisa é muito responsável. Você vai olhar as grandes contratações da história, tem um Lucas Hernandes no Bayern de Munique, 80 milhões de euros. Mas isso é completamente exceção. O Bayern não gasta 40 milhões de euros em reforços, e eu acho que até engrandece o que o Bayern de Munique faz. O quanto que o time organizado consegue fazer contratações acertadas, sem fazer loucuras financeiras, e porque a Liga prevê isso, né? A situação é bastante organizada, às vezes o Dortmund faz gastos mais altos, porque vai lá e vende o Sancho por mais de 100 milhões de euros, vende o Dembélé para o Barcelona também nesse valor. Então, assim, a coisa é muito bem organizada. Você vai ver nos times de meio de tabela, as contratações recorde desses clubes vão ser valores que times da segunda divisão inglesa pagam. Então, é uma liga muito organizada nesse aspecto. É muito difícil você ver uma situação de um clube ter uma dificuldade financeira tão grave a ponto de ter dívidas que ele não consegue lidar. Há algumas situações que nem do Munique 1860, que um grande investidor acabou saindo, o time ficou sem a licença tinha caído da segunda para a terceira, mas não teve nem licença para a terceira, teve que recomeçar da quarta, mas é um aspecto muito pontual. A dificuldade financeira do Schalke talvez também aconteça pelo momento do rebaixamento vir no momento de pandemia, e aí um clube do tamanho do Schalke, que lota o estádio todo jogo e depende muito dessa renda, tem um aspecto a mais, né? Você está falando de uma circunstância muito específica do momento que a gente vive no mundo, mas ainda assim eu não acredito que aconteça um processo tão complicado de dívidas no clube por conta de desorganização, por conta disso até que você mencionou, né? Dessa organização, dessa estabilidade da liga, o quanto que eles prezam para você ser organizado financeiramente. Eu considero que é a liga modelo do mundo. Estádios lotados, ingressos não tão caros. Agora não mais, né? Estádio lotado. Pra gente encerrar, eu não queria encerrar sem que a gente falasse disso. Eu sei que o tempo está acabando para a gente, mas agora estádios vazios de novo, Covid pegando de novo na Alemanha. O que acontece? Eu só elogio a Alemanha, sabe? Tirando a língua, que é muito feia e que faz muito frio, com todo respeito, hein, Benzo? A Alemanha, para mim, tudo funciona na Alemanha. O que acontece lá que tem tanta gente que não quer tomar vacina, caramba? Então, assim como o Covid-19 não tem fronteiras, a ignorância também não tem fronteiras. Então, a ignorância existe em todo lugar. Existe sim, na Alemanha uma tropa antivacina muito forte, que corresponde mais ou menos a 20% da população. Ao contrário do Brasil, no Brasil existe uma política, uma tradição de vacina estabelecida, né? Graças, inclusive, também ao trabalho do SUS, e os brasileiros, eles tomam vacina. Né? Apesar do Brasil lamentar e chorar e ficar triste, né? Por conta desse descalabro do governo brasileiro de menosprezar
o Covid-19 e até o principal governante do país publica fake news e mentiras a respeito do que pode acontecer, do que vai acontecer quem toma vacina, né? Vira jacaré, não sei mais o quê. Então, apesar disso tudo, o brasileiro praticamente não liga para o que vem de Brasília. Ele quer tomar a vacina e está tomando a vacina, e o Brasil já vai estar aí com pelo menos 80% ou até mais da população completamente vacinada. Na Alemanha, esse percentual chega só a 70% por causa de uma tropa anti-vacina, uma tropa muito forte dos que são adeptos de teoria de conspiração, dos que acham que a vacina deixa você impotente, o que pode, se as mulheres tomarem vacina, pode prejudicar o feto, etc, etc, etc. Toda uma teoria conspiratória, e na Alemanha existe gente assim, e por isso que não é da política atual nem governamental, ao contrário do que acontece aqui, né, Gerd Wenzel? É um conceito ali já mais antigo. Não, sim, então é isso, né? Existe uma parcela da população na Alemanha que é contra tomar vacina. Não só é contra a vacina Covid-19, qualquer vacina. Qualquer uma. Né? Então, essa parcela tem que ser convencida ou essa parcela tem que ser obrigada a tomar vacina. Olha, o Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, um dos grandes astros do Bayern, da seleção alemã, ele se recusou a tomar vacina e até agora não tomou. Quer dizer, ele, como exemplo de pessoa pública, ele deu um péssimo exemplo. Né? E assim como ele, há milhares de pessoas em cargos importantes na Alemanha, na empresa, e em cargos até políticos, né, que fazem uma campanha contra a vacina na Alemanha. Por isso que a Alemanha agora está na quarta onda e seja o que Deus quiser. Né? E hospitais cheios, né, Gerd? Hospitais lotados. As UTIs na Alemanha não estão completamente lotadas, mas quem está lá por Covid-19 é porque não tomou a vacina. A Omicron vem aí, está vindo, vai chegar aqui no Brasil, usem máscara, respeito, cuidado nesse final de ano, no Réveillon, no Natal, mantenham um certo distanciamento, cuidado com as grandes aglomerações, é claro, normal, está todo mundo querendo ver a família, se encontrar, mas em ambiente fechado, tentar manter a máscara no rosto, porque a Omicron está vindo aí e ela, pelo jeito, não gera tantas hospitalizações, né, pelo jeito, mas na população não vacinada está pegando forte. E estádios fechados, né, Donk? Não vai ter público. Deixa eu só fazer uma ressalva. Tem 3 estados em que os estádios estão fechados. Por causa da incidência de novas infecções. É Baviera, a Saxônia e Baden-Württemberg. Tá. O que fica nessas regiões, para quem não conhece bem a Alemanha? Estamos falando de Munique, né? É o sudeste, o sul da Alemanha. Espera aí. Baden-Württemberg é Freiburg, Stuttgart, certo? Freiburg, Stuttgart, né? Aí na Baviera, Munique, certo? Esse Hamburgo, Schalke e Hannover, Bremen, ainda vamos ter público, então, nesses jogos. Aí o macho. Peraí, Verde, que eu acho que você entrou de novo ali no nosso link, por isso que o som tá pronto. Agora, desculpe, vamos lá. Me atrapalhei aqui. Voltou. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Vocês só trocaram de posição aqui, ó. Ficou bonitinho. Isso aí. É o seguinte, então, nesses estados que eu citei, não tem público. Baviera, no sul, Saxônia, no sudeste e Baden-Württemberg, no sudoeste. Nos outros estados, são permitidos até 15 mil espectadores, sendo que tem que estar vacinado, tem que estar recuperado ou tem que ter um teste negativo de 48 horas, no máximo de 48 horas. Aí entra no estádio. Tá? Muito bem. Donk, quem vai subir? Olha, São Paulo, acho que vem um trabalho bastante consistente e aposto que no Schalke 04. Você acha que o Schalke, dos grandes ali, o Schalke vai bater e voltar e o Hamburgo segue? Mas uma ressalva só, para ficar de olho, o Werder Bremen acabou de pegar um técnico novo, e bem novo, mais novo que o Nagelsmann, o Ole Werner, que fez um bom trabalho no Holstein Kiel,
ele estreou, já tem 2 vitórias. Então, de repente, quem sabe dar uma arrancada do Werder Bremen. Quantos anos ele tem? Tem 33, se eu não me engano. Não é tão novo que nem o André Donk. Mas para técnico de Bundesliga, seja Bundesliga, primeira divisão, segunda divisão, é impressionante. Ele fez um trabalho muito bom no Holstein Kiel, quase subiu. Daí essa temporada começou mal, acabou saindo, mas já começou bem no Werder. O Kiel não foi quem tirou o Bayern da exatamente. Pokal? Da Pokal passada. Uhum. Olha aí. E para você, meu caro Gerd Wenzel, quem que sobe? Olha, tá dos tudo... grandões ali. Olha, o São Paulo, se continuar nessa trajetória, ele vai subir, né? Apesar de não querer, mas vai subir. Aí está tudo embolado, né? Darmstadt, Hamburgo, Schalke, até o próprio Werder Bremen, praticamente imprevisível. Se você olhar do segundo colocado até o nono lugar, são apenas 6 pontos. E para o terceiro colocado, que é a repescagem, que dá direito à repescagem, são apenas 3 pontos de diferença. Então, está tudo embolado. E no Hamburgo e no Schalke a gente nunca sabe, né? Os dois, quando você pensa que eles vão, eles não vão. E quando você pensa que eles não vão, aí eles vão. Então, há muita incerteza ainda sobre os outros times. Conta pra gente que jogos que a OneFootball vai transmitir nesse fim de semana, Gerd. Olha, além de Hamburgo e Schalke, nós vamos fazer o jogo do Bayern Munique e, salvo engano da minha parte, o Bayern Munique vai enfrentar o Wolfsburg. Peraí que eu te ajudo aqui. Peraí. O Hamburgo e Schalke da segunda divisão, ele está marcado para sábado. Para sábado. Às 4h30 da tarde, é isso? Isso. 4h30 da tarde, horário daqui de Brasília? Isso. Tá, então esse é o Hamburgo e Schalke, esse clássico de primeira divisão sendo disputado na segunda. Agora, da Bundesliga 1, vamos lá. Nós temos Bayern e Wolfsburg. Vamos fazer Bayern e Wolfsburg. E vamos fazer no sábado Hertha Berlim. Bayern e Wolfsburg é amanhã já, é sexta-feira, 4h30 da tarde. Né? Bayern Wolfsburg amanhã no OneFootball. Hertha Berlim e Borussia Dortmund sábado, às 11h30. Isso. E logo em seguida vamos fazer Hamburgo e Schalke. E domingo vamos fazer Freiburg e Leverkusen. Tá, muito bem. Não, então eu dei os horários errados. Então, peraí, na sexta-feira, eu estava dando horário GMT aqui. Então, peraí. Bayern e Wolfsburg amanhã é 1h30 da tarde, é isso? 4h30, 4h30 mesmo. Então tá bom. E aí, sábado, Hertha Berlim, Borussia Dortmund, seguido de Hamburgo e Werder Bremen. E no domingo, Freiburg e Bayer Leverkusen. Né? É isso aí. São os 4 jogos que... Eu não sei se o André Donk está ouvindo a gente. Você está ouvindo a gente? Eu não sei o que aconteceu com a minha câmera. A câmera do Donk pifou. Mas tudo bem, que a gente tá encerrando o... Peraí, pronto, voltou. Só para dar tchau. Queridos, eu quero agradecê-los. Quando tiver Bundesliga de novo aqui, eu vou chamar de novo, hein? Vou chamar de novo. Olha lá, hein? Dava para ter 3 horas de papo. Olha lá, hein? Promessa é dívida, hein? Promessa é dívida, com certeza. Olha, muitíssimo obrigado, Gerd, pelo teu tempo. Obrigado, André Donk. Foi uma aula, aprendi demais com vocês. E quando tiver Bundesliga de novo no Futebol Sem Fronteiras, vocês são convidados, não só para a Bundesliga. Quando vocês quiserem vir, é só mandar uma mensagem que vocês estão dentro. Vocês são convidados fixos aqui. Obrigado, viu? Obrigado. Donk, antes do teu tchau, porque o programa vai ter que ser encerrado com a licença poética do Gerd Wenzel. Um abraço, Donk. Valeu, Júlio. Um grande abraço a você, ao Wenzel, a todo mundo que está com a gente. Foi um prazer enorme. Valeu, hein, gente? Passou voando. Foi isso aí, muito prazeroso, muito gostoso. Legal, então. E tchau, tchau! Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.